Jornalismo, Adenato. 2 dias de reunião, CELAC, União Europeia, e o constrangimento esperado se cumpriu. O constrangimento imaginado, previsto, foi realizado. Fato é que nós tivemos 2 dias de frases constrangidas. Em certo momento, o que foi prometido até pelo Petro, porque a cúpula aconteceu em Santa Marta, na Colômbia, portanto, o Petro anfitrião, e ele dizia que, inevitavelmente, a cúpula trataria do assunto pressão militar dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Fato é que o assunto foi mencionado. O Lula, inclusive, falou sobre isso. O Petro foi o que falou mais diretamente. Mas a União Europeia, cheia de preocupações para que Trump não fosse citado, e voluntariamente os países América do Sul, América Central, Caribe, também evitaram mencionar Donald Trump. Não mencionaram nem sequer os Estados Unidos. E também não mencionaram a Venezuela. Ora, que destaque é esse? Que ênfase é essa? Que maneira é essa de tratar um problema real? Aliás, há pouco, Tom Vec já confirmava que o Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo, já está naquelas águas. É uma cidade, né? Uma cidade. O número de helicópteros e de caças que tem uma imensa pista à disposição, até porque em comprimento são 3 Maracanãs de pista e um número formidável de aeronaves militares, não só caças, há também helicópteros. E claro, com os navios de apoio, todos eles armados com mísseis modernos, inclusive o Tomahawk. Exatamente, o Tomahawk. Que já está na área, embarcado em outros navios de guerra. Mas vamos lá! O Lula deixa por algumas horas a COP30 para ir à Colômbia. Da Europa vieram pouquíssimos. A Kallas representou van der Leyen. Tanto faz. As duas trabalham para que a guerra na Ucrânia não termine. A União Europeia veio falar também de paz, de necessidade de negociação, das únicas condições que justificam uma ação militar, sendo que a União Europeia já tem uma montanha de crimes acumulados em seu nome. E olha que é uma instituição recente, para nem mencionarmos os crimes históricos dos países que compõem a União Europeia. Mas veio Kallas, que, repito, trabalha febrilmente para que a guerra na Ucrânia continue. Veio Pedro Sánchez, com aquele jeito de não, a Espanha pela paz, e somos pela paz, abraça algumas causas boas, mas em relação à guerra no leste europeu, é mais um rendido, mais um que não vai além do papel de vassalo dos interesses dos Estados Unidos e da sua indústria bélica, que é parte de um complexo do capital financeiro, né, que
que reúne o capital bancário e o capital industrial. Hoje, aquilo que o Eisenhower chamava de complexo industrial militar está nas mãos do grande capital financeiro. Eles controlam essa indústria e formam parte decisiva da plutocracia que há nos Estados Unidos. E os europeus têm se comportado como estados vassalos. De fato, tornaram-se estados vassalos. Inclusive, o mais rico dos países europeus, a Alemanha, inclusive a pretensamente altiva França, inclusive aquela que gosta sempre de acenar com sua glória do passado, a Grã-Bretanha, que nem faz parte da União Europeia mais, porém trabalha em perfeita harmonia com a União Europeia para alimentar a guerra na Ucrânia. Bom, basta ver os governantes europeus que há. Macron, Meloni, Starmer, Merz, antes dele o Scholz, o próprio Pedro Sánchez. Agem, se comportam como vassalos. Tornaram toda essa tradicional, histórica área do mundo em uma reunião de estados vassalos. E a América Latina, que na verdade, nesse caso da CELAC, não se limita à América de língua e cultura latina, mas também países que falam inglês, como a Guiana, países que foram colonizados por holandeses, em parte da história, uma outra parte pelos ingleses, como o Suriname. E a vasta e sofrida América Latina, profundamente dividida. Vamos ver, inclusive, se amanhã tratamos de algumas declarações, decisões e propostas do senhor Javier Milei, que é uma expressão elevada à enésima potência dos caminhos que alguns estados latino-americanos estão tomando e de como também eles resolveram agir, pensar, falar, trabalhar como estados vassalos. Pois bem, dividida a área do CELAC, que é vasta, diversa, porque tem América do Sul, América Central, Caribe, chegou dividida, inclusive em relação a alguns temas centrais. Por exemplo, a Argentina, do senhor Milei, falou, não. Qualquer menção no documento a questões ambientais, a Argentina não assina. Por quê? Porque sabe que com isso agrada ao padrinho, Donald Trump, aquele que abriu cofres para a Argentina e ameaçou os eleitores argentinos, ou o partido de Milei ganha a eleição, essa que ocorreu agora, e ganhou, ou não vai ter dinheiro. Sairemos daí, tiraremos todos os nossos dólares. Num país carente ao extremo de dólares, agora com 20 bilhões escalonados, começa a haver um equilíbrio entre peso e dólar. Mas foi um socorro decisivo. Não assinamos. Não assinamos. Bom, a questão da Venezuela. Vários países disseram, se houver menção ao Trump, eu não assino. Não quero desagradar ao imperador. Não assino. Que documento sairia? E a União Europeia, inclusive,
perdendo toda a pompa histórica, toda a altivez que pretende insinuar. Foi a primeira, por intermédio de Kallas, a afirmar que menções ao Trump deveriam ser evitadas. Vergonhoso. E, claro, como no discurso do Lula, no discurso do Petro, houve menções à ideia de que, aí falaram especificamente da América do Sul, mas que a América do Sul é uma região de paz, o que é uma cascata. Uma cascata. Se não há guerras recentes entre os países, já houve, a mais recente foi Peru e Equador, né? Mas já tivemos Peru e Bolívia, já tivemos vários conflitos internos no século XX, não estou nem me referindo ao século XIX, e a sangrenta Guerra do Paraguai, como nós aqui chamamos, né? Além da guerra do Rio da Plata, a guerra pela independência do Uruguai, o confronto que houve logo depois da independência brasileira entre Brasil e Argentina, não só pela questão uruguaia, mas depois pela questão uruguaia. Mas no século XX, e mesmo agora recentemente no século XXI, não há confrontos militares entre os países, mas há guerras internas. Há produção em massa de miséria, de exclusão econômica e social, de produção de pobreza, de exploração. Países endividados, cerceados pela austeridade imposta pelo sistema da dívida, nenhum deles com coragem para auditar essas dívidas. Coragem. Mas houve essas menções, queremos paz, e falaram, pelo menos, a palavra Caribe. Falaram a palavra Caribe. Ou seja, chegamos perto de dizer que estamos falando sobre o Trump, sobre a presença militar dos Estados Unidos nas águas caribenhas. Chegamos perto, mas nenhuma vez o nome Trump, nenhuma vez a menção aos Estados Unidos e nenhuma vez a menção à Venezuela. Mas, como houve essas indiretas, Caribe, presença militar no Caribe, resolveram também tratar de balancear as coisas. Bom, demos uma indireta. Agora precisamos dar uma indireta na Venezuela. E aí falaram de eleições claramente referindo-se à questão venezuelana, mas também sem mencionar Maduro e sem mencionar a Venezuela. Um documento de frases constrangidas pelo receio, que é, por sua vez, resultado de duas coisas. O costume. Já se acostumaram à atitude reverencial em relação aos Estados Unidos. Inclusive os europeus já se acostumaram. Aliás, o acordo União Europeia e Estados Unidos é um tiro na história europeia. É uma agressão à dignidade dos Estados europeus. Já dissemos aqui a reação do primeiro-ministro francês, que falou naquele domingo sombrio para a Europa, quando o acordo foi assinado. Uma rendição sem resistência. Uma rendição com sorrisos da senhora von der Leyen.
E o Merz, que chegou a dizer que o acordo era excelente, depois falou, não é tão bom, né? Chefe de governo alemão, a maior economia europeia. Não é tão bom, né? Mas antes ele disse que era excelente. Depois, não, realmente há problemas. Um abraço, estava assinado. Vamos rompê-lo? Não, ninguém ousaria dar essa sugestão ou acatá-la na Europa hoje. Mas há um segundo motivo. O que causa essa situação? Qual a origem econômica, política, histórica dessa situação? Porque a maior potência econômica e militar do planeta, aliás, a maior potência militar da história da humanidade, nunca houve tanta concentração de poder de destruição. Uma parte ínfima dessa máquina militar, mas suficiente para provocar imensa destruição, se posta diante de um país, ainda em águas internacionais, e vai matando gente que passa de barco. É traficante? Não, se disser que é traficante, vai ter de pedir ordem judicial. Então é narcoterrorista. Pronto. Pá, aí não precisa pedir autorização. Não há arbitragem do judiciário. Não há ordem judicial. Não há processo. Não há análise. Não, o governo falou, o Hegseth falou, o Trump falou que aquele barco tinha traficantes, que eles chamam de narcoterroristas. E estava cheio de cocaína ou de opioides, o que é uma bobagem. Por ali não... Os opioides, eles são fabricados principalmente no México, também no Canadá, e entram nos Estados Unidos por fronteira terrestre, com produtos químicos que saem da China. Por isso o Trump e o Xi Jinping trataram desse assunto no encontro que tiveram na Coreia do Sul. Tem nada a ver com Colômbia, com Venezuela. E da Venezuela, particularmente, a quantidade de droga que sai, mas é irrisória. A maior parte sai da Colômbia e do Equador. Mas por que o Equador não é mencionado, não é incomodado? Porque lá está um aliado de Trump, Noboa, que já falou, quando os Estados Unidos quiserem, podem reabrir e aumentar e triplicar a sua base militar no Equador. Isto é, Noboa. Não é incomodado. Por outro lado, o que faz com que isso ocorra? Quero dar um susto no Maduro. Convenhamos, né? O Trump não perde sono por causa do Maduro. Mas o Trump e seus apoiadores econômicos e aqueles que sustentam a ideia, a visão político-econômica da qual Trump é mero portador político, não é idealizador, ele é um portador político. O que pode tirar o sono dessa gente é petróleo. A Venezuela tem, de longe, as maiores reservas de petróleo conhecidas no mundo. É bom dizer conhecidas, porque você pode, de repente, ter descobertas excepcionais no Ártico, né? Mas conhecidas, mapeadas. A Venezuela tem, mas de longe, as maiores reservas. Não é a maior produtora. Aliás, hoje não tem nem condição tecnológica de produzir muito. Ela só voltou a produzir numa escala razoável por causa da ajuda da estatal russa de petróleo, que foi lá, forneceu equipamento, consertou o que precisava ser consertado. Porque com a China há um problema para a Venezuela.
houve uma renegociação ano passado. Mas a Venezuela paga a sua dívida com a China em petróleo. Isso é uma exigência chinesa. Porém, é preciso notar que quando cai a cotação do petróleo, a dívida não cai. Então ela precisa de mais petróleo para pagar a mesma dívida com a China. E mais, é obrigada, como ela está sancionada, e as sanções começaram com o Obama, o bonzinho. O mesmo que destruiu a Líbia, que lançou a Síria numa guerra civil. Obama, o bonzinho, foi quem iniciou uma série de sanções contra a Venezuela, ampliadas pelo Trump. O Biden ampliou, depois abriu um pouquinho de espaço, começou a negociar, porque ele precisava do petróleo, em razão até da crise com a Rússia, precisava do petróleo venezuelano. O Trump seguiu nessa linha inicialmente, autorizou a Exxon a continuar tirando o petróleo, mas agora disse para a Exxon: pare. É preciso asfixiar. Só que não é essa série de sanções não é meramente econômica. Não é uma série meramente econômica. Ela inclui, por exemplo, nos tempos da pandemia, incluiu respiradores. Cuba também não conseguia importar respiradores, não porque faltassem fornecedores, mas porque os Estados Unidos disseram não. Cuba conseguiu rapidamente, dentro do possível, começar a fabricar respiradores. Mas ficou um tempo até que isso acontecesse e pudesse atender a demanda, vendo gente morrer por falta de respiradores. As sanções afetam até fornecimento de insulina para os diabéticos. Então não é o Maduro. A ideia é asfixiar. E não é simplesmente remover Maduro. É ter alguém como Noboa, como Milei, e que diga: o petróleo é vosso. São as maiores reservas do mundo. E os Estados Unidos não têm uma estatal do petróleo, nada disso. Tem as suas companhias, mas que são protegidas, subsidiadas, protegidas econômica, política e até militarmente pelo Estado. E aí fazem uma reunião, CELAC, União Europeia, cheio de temas. E convenhamos, né? Essas reuniões geralmente dão em nada, todas elas. Junta ali 50 países, e aí eles trazem 50 temas. Então vamos falar de inteligência artificial, meio ambiente, acordos comerciais, problemas que devem ser resolvidos naquela região, inclusive riscos de guerra. Você traz 50 assuntos em 2 dias. O primeiro dia foi para discursos das autoridades. O segundo dia, discussão entre os técnicos. Resultado, nada. Nada. Aquele monte de temas em 2 dias. Na verdade, um dia só é dedicado a essas discussões. Nada. Então, que pelo menos no dia dos discursos e no documento elaborado houvesse uma posição clara, firme, inequívoca, corajosa. Não houve. Só frases constrangidas. Jornalismo, Bandeirante